Bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais esta aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes e nós estamos estudando o tema Salmos Vivos. Hoje nós vamos falar da lição número 8 e o título da lição de hoje É Tempo de Louvar. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Ok? Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada dia em nossas vidas, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor por nós, Pai. Obrigado por ter cuidado de nós até aqui. Eu Te louvo, Pai, eu Te agradeço, Te exalto por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado porque temos a oportunidade de estudar um pouco mais da Tua Palavra, Pai, mesmo que à distância, mesmo que de forma virtual. Eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja conosco durante essa lição, abençoe a vida de cada um que estiver assistindo e a vida das suas famílias, Pai, que o Senhor fale conosco através da lição, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, hoje o texto bíblico que a gente vai trazer e falar um pouquinho é um salmo que não é tão grande, é um salmo pequeno, tem 6 versículos, mas é o último salmo do livro de Salmos, é o Salmo 150. Eu vou fazer a leitura dele e a gente vai conversar sobre ele um pouquinho, tá bom? Vamos lá, pessoal, Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Amém. Amém. Pessoal, como eu havia falado, o Salmo 150 é o último hino do livro de Salmos. Ele encerra, então, esse livro e ele é uma síntese da vida daqueles que se dispõem a ser servos do Senhor, né? Ele nos faz esse convite de louvar a Deus sempre, independentemente das circunstâncias ou dos motivos e da situação que a gente esteja vivendo, da fase que a gente esteja passando. E ele diz, né, no último versículo, no último verso, ele diz o seguinte: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Algumas outras traduções diz o seguinte: enquanto tiver fôlego, louve ao Senhor, que é a mesma coisa, né? Enquanto a gente viver, a gente deve louvar ao Senhor. E todos os nossos dias, então, portanto, eles devem ser vividos para louvor e para a glória de Deus. Amém? E se a gente retomar a leitura deste salmo, a gente vai perceber que ele começa e termina com a palavra aleluia. Outras versões falam em louvar a Deus, mas a palavra aleluia, o que ela significa? Ela vem da palavra hebraica, né? Aleluia em português, né? E a palavra hebraica é aleluia. E eu vou deixar escrito para vocês aqui, porque ela vem desta palavra hebraica, e a etimologia dela é a seguinte: ela é composta por 2 outras palavras, né? Hebraicas, claro, e vem a primeira palavra haleluk, que significa louvai, e a segunda palavra, que é yahuma, que significa, que é uma forma abreviada da palavra Yahvé, que é um dos nomes em que Deus é chamado na Bíblia, né?
E é interessante dizer que o povo judeu, ele não podia, não era permitido falar o nome de Deus. E o nome de Deus então era citado por outros termos que expressassem ali o caráter de Deus, os seus atributos e quem Deus era, né? E nesse salmo, que começa e termina com essa palavra, que significa então louvar a Deus, através dele nós somos então convidados a louvar a Deus o tempo todo até o final das nossas vidas. E o que significa louvar? Quando a gente fala louvar, o que a gente quer dizer com isso? Louvar é exaltar, significa exaltar, enaltecer, glorificar. Então, exaltar a Deus, glorificar e enaltecer o nome de Deus. Este é o significado da palavra louvai. E, pessoal, Deus ele tem um propósito, desde o início, desde a criação, de viver de viver no meio de nós, de estar conosco em comunhão o tempo todo. E o nosso propósito também é esse, de estar em comunhão com Deus, né? E quando a gente louva o nome dele, né? Deus é honrado por isso, né? Isso corresponde ao relacionamento, é uma resposta a esse relacionamento que a gente tem com ele, né? E em todos os lugares nós podemos louvar e adorar ao Senhor, né? Não é somente no templo, na igreja, não é no momento do culto, que é o momento de louvor, né? Não é só ali no templo que nós podemos fazer isso. E não é somente com a música, né? Em todos os lugares a gente pode prestar culto a Deus, a gente pode louvar a Deus, e a nossa vida é um culto de adoração constante. O tempo inteiro, de várias formas, você louva o nome de Deus. Você louva o nome de Deus na sua mente, né? Você está ali fazendo várias coisas, você está pensando, você está glorificando o nome dele, sendo grato por tudo que ele já fez por você, tudo que ele faz, exaltando o seu nome por tudo. Você pode louvar a Deus através das suas atitudes, né? Quando as pessoas enxergam em você um verdadeiro cristão, enxergam em você as características que definem um cristão verdadeiro, e as pessoas sabem que você é um cristão, você louva o nome de Deus, você enaltece e glorifica o nome dele, e exalta através da sua vida, através do seu bom testemunho, porque quando você faz o contrário, na verdade você está dando um mau testemunho de Cristo, mau testemunho dele, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver um cristão, não é? Que de fato nós somos, mas nós refletimos isso para as pessoas de forma correta, né? Nós somos humildes, nós somos bondosos, nós somos pacificadores, nós amamos nosso próximo, nós somos caridosos. Então, são características, nós temos os frutos do Espírito Santo. Isso são características de um verdadeiro cristão, né, convertido. E isso glorifica o nome de Deus. Isso é uma forma de louvar a Deus também, né? Tudo que a gente faz, toda a nossa vida, seja no falar, no agir, ela tem que ser esse louvor, essa adoração. Ela deve significar isso, né, para as outras pessoas. Isso é muito importante. E o louvor, então, ele não é um momento específico do culto, né? E não acontece somente na igreja.
Nós podemos louvar a Deus de várias formas e devemos louvar a Deus de várias formas. E nossa vida, portanto, deve estar envolvida no louvor a Deus o tempo inteiro. Jesus, ele ensinou, como nós estudamos no trimestre passado, né, o tema Jesus e os 10 mandamentos. Jesus, ele interiorizou os mandamentos, não é? Vocês lembram? E o que isso significa? Que tudo que provém de nós, ele deve vir do nosso coração, da nossa intenção. Então, tudo que fazemos deve partir do nosso coração, deve partir do nosso interior. Então, nossa intenção deve ser essa. Quando fazemos algo, quando fazemos um bom trabalho no nosso emprego, quando respeitamos nosso pai, nossa mãe, quando estamos na escola, que nossos pais muitas vezes até pagam uma escola particular ou investem em você, você deve corresponder isso. Isso é uma atitude cristã que parte do seu coração, e isso você deve ter a intenção de louvar a Deus com isso, né? Louvar a Deus com isso, porque você está fazendo bem alguma coisa para o outro, né? Você não pode ser egoísta, você não pode ser avarento, você não pode ser uma pessoa orgulhosa que só pensa em você. Não, você deve ser uma pessoa que faz as coisas como um servo verdadeiro, o verdadeiro servo como Jesus foi para nós, né? Perdoando o próximo, fazendo um bom trabalho, fazendo uma boa obra, né? Não só boas obras, né? Boas obras que significam que são uma espécie de caridade, né? De amor ao próximo, né? Mas sim uma boa obra que é tudo que você faça com excelência, da melhor forma que você puder. Tudo isso, pessoal, tudo isso é louvor a Deus, porque nossa vida deve refletir esse amor de Deus por nós e refletir para as outras pessoas, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a Deus verdadeiramente. E com isso, com as nossas atitudes, nosso falar, nosso agir, principalmente, nós louvamos a Deus e glorificamos o nome dele. Então podemos glorificar e louvar o nome de Deus de várias formas. Ok? E por que a gente deve louvar a Deus? A gente sabe que Deus não depende, para ele existir, ele não depende da nossa manifestação, do nosso louvor, da nossa aclamação. Entretanto, o seu reino se manifesta quando nós o louvamos e adoramos. Nós o louvamos em resposta ao seu amor, né? Quando a gente reconhece a sua soberania, quando a gente reconhece que nada depende de nós, né? Quando a gente reconhece sua majestade, sua providência, e a gente louva proclamando a nossa fé, né? Em Deus, que é uma expressão de culto a Deus, né? Quando a gente louva e adora, é uma expressão de culto, e é muito mais do que uma simples reunião na igreja, né? Quando a gente louva e a gente reconhece a grandeza de Deus, a gente reconhece que nada em nossas vidas depende unicamente de nós. Nós somos apenas executores aqui nessa terra, e Deus, ele que tem o controle de tudo. Nada, nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade ou da permissão de Deus. Tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito, e ou da vontade ou da permissão de Deus. Então,
gente vê essa pandemia que a gente está passando, né? Essa calamidade, a gente percebe o quão frágil a gente é, o quanto que a gente não tem controle de nada. Hoje, a gente tem saúde, tem uma condição boa de vida, tem um trabalho, só que isso está tudo na mão de Deus, não depende de nós. Amanhã a gente pode adoecer, pode perder um emprego, pode não estar numa situação tão boa, pode perder um ente querido. As coisas mudam muito rápido na nossa vida. A gente tem a falsa sensação que a gente tem o controle, porque está tudo bem, você está ali trabalhando, estudando. Claro, a gente tem que buscar, estudar, trabalhar, né? Correr atrás das nossas coisas, né? De estudar sempre, melhorar sempre, mas sempre sabendo que Deus está no controle de tudo, entregando nas mãos deles, né? Entregando tudo nas mãos de Deus, porque as coisas mudam muito rápido, não é? E nós temos que ter a tranquilidade de que, mesmo que as coisas mudem, nós estamos sob o cuidado de Deus, e a vida que importa verdadeiramente é a nossa vida eterna, não é? Então, quando a gente louva a Deus, a gente manifesta que a gente entende essa soberania de Deus em nossas vidas. E a gente deve louvar a Deus também, porque basta a gente contemplar as coisas que estão em nossas voltas. Quando a gente é criança, a gente tem esse costume, né? A gente está descobrindo o mundo e cada detalhezinho, cada coisa pequena chama a atenção da gente e a gente fica doido com aquilo, né? E a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e já vai perdendo, as coisas vão ficando normais e a gente perde totalmente essa contemplação. E a gente não enxerga os milagres que acontecem em torno de nós todos os dias. Porque a vida é um milagre. A gente acorda, é um milagre, né? A vida ali que se desenvolve, as plantas que crescem, os animais, né? Assim, tudo acontece em nossa volta, é tudo um milagre de Deus. Se a gente olhar os detalhes, os pequenos detalhes, a gente vê o agir de Deus em cada lugar. Você vê uma semente com a água, com a terra, aquilo ali vira uma planta, vira uma árvore, começa a dar frutos. Isso é um milagre. Você transforma ali a água, você não, Deus transforma na natureza a água, aquela semente em terra, numa árvore. Quer dizer, isso é um milagre, né? E diferentemente do que muitas correntes aí científicas dizem, né, e pensam, a vida, ela não foi um acaso, a vida como a gente a conhece hoje. É tão perfeita que ela não pode ter sido por acaso. A gente não é um acidente, a gente é uma obra perfeita criada por Deus, né? E porque é tanta perfeição que não pode ter sido tudo criado do acaso, não é verdade? Então, por isso a gente deve louvar a Deus o tempo todo, né? Por causa de tudo que Deus é e significa para nós. Não é? A gente tem motivos de sobra para louvá-lo. E saiba que mesmo que você esteja passando por um momento ruim, ou um momento difícil, complicado, um deserto, uma fase difícil, saiba que Deus está ali. E Deus tem um propósito para isso na sua vida. E nada acontece se não for da vontade ou da permissão de Deus. Então confie nele, tenha fé e louve-o sempre, independentemente do momento que você esteja. Tenha força, busque forças e louve sempre a Deus. Ok? É isso aí, pessoal. Hoje o salmo foi esse, o 150, um salmo pequeno, mas que tem um significado muito grande para nossas vidas. Deus abençoe vocês.
e a gente se encontra na próxima aula, ok? Boa semana, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.